uma imagem como essa é uma imagem histórica, né? O que aconteceu em Brasília, o que aconteceu no Rio de Janeiro. E o irmão Daniel está dizendo que em BH já foi anunciado aí a paralisação pelos sindicatos por tempo indeterminado, né? Em Belo Horizonte foi determinada aí uma paralisação por tempo indeterminado. E agora eu quero falar com vocês que o Dória, ou o Comando de São Paulo, disse que tinha 125 mil pessoas na Avenida Paulista. Meus irmãos, eu acredito que na Paulista devia ter mais ou menos entre 1,5 milhão e 2 milhões de pessoas na Avenida Paulista hoje. 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas na Paulista hoje. Agora, Brasília, isso quem me mandou foi militar de lá, que diz que a estimativa de Brasília foi de 5 milhões de pessoas. Para lotar aquela esplanada ali, aproximadamente foi 5 milhões de pessoas em Brasília. Então veja que a mídia, eles estão dizendo, né? Dizem que a reportagem de São Paulo diz ainda que foi 6%. Olha só, 6% do esperado nas manifestações. Então eles estão dizendo que foi 6% do esperado nas manifestações. E teve um jornalista ainda que era 5 e pouco da tarde, o povo já estava indo embora, dizendo que não tinha ninguém na Avenida Paulista. E o que eu achei interessante dessa manifestação, o que eu achei é que todos foram com a data de hoje, com cartazes com a data de hoje e cartaz em inglês e português. Eu não sei se vocês repararam. A irmã Rosalina está dizendo de 3 milhões de pessoas. Foi todas as quadras da Avenida Paulista, estava abarrotado de gente. E aí eles chegam com a maior cara lavada e dizem que tinha 125 mil pessoas na Avenida Paulista. O irmão Jonas aí de Vitória também, eu vi foi muito lindo, né? Eles fecharam a terceira ponte em Vitória, que é a passagem de Vitória para Vila Velha para Vitória. E lá no meio da ponte, da terceira ponte, que é a maior ponte do Brasil, lá no meio da terceira ponte, eles cantaram o hino nacional, né? Então, nós vemos aí que foi... O que é mais lindo de tudo isso, irmãos, é aí que eu digo para vocês que nós precisamos orar, que não seja Bolsonaro, mas que seja um partido de direita que permaneça no poder do Brasil. Porque o princípio de direita e esquerda, a gente sabe que são mãos do mesmo comando. Então, o que acontece? Então, imagine que tinha o rei, né? O rei. E o rei tinha um conselheiro. Eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, que é muito importante. O rei tinha um conselheiro. Então ele tinha o conselheiro da direita e da esquerda, né? Alguns dizem que isso surgiu na Revolução Francesa, né?
Então, eu vou ler aqui algo histórico, né, de conhecimento científico. De onde surgiu a direita e a esquerda na política e o que significa? Os termos direita e esquerda surgiu durante a Revolução Francesa, que já foi algo instituído aí pelo grupo Illuminati, de uma forma muito menos romântica que as pessoas costumam dizer. Em tempo de eleição não é difícil a gente ouvir por aí termos como direita e esquerda, coxinhas de direita e petralhas de esquerda. Mas será que as pessoas realmente sabem sobre o que elas estão falando? Então veja bem, direita e esquerda na história. Historicamente, a ideia de direita e esquerda na política nasceu durante a Revolução Francesa de 1789 a 1799. Na época, os extremistas jacobinos, que representavam a parcela da sociedade menos rica, naquele tempo chamada de burguesia, se sentavam nos assentos do lado esquerdo do salão da Assembleia Nacional Constituinte, e a elite, que não queria se misturar com os populares, se sentava à direita. Dentro dessa perspectiva, ser de esquerda passou a ser sinônimo dos direitos dos trabalhadores, da promoção do bem-estar coletivo e da participação popular nos movimentos sociais das minorias. A direita, na contramão, passou a representar uma visão mais conservadora da política, ligada ao comportamento tradicional, ao poder econômico da elite e à promoção do bem-estar individual. No Brasil, eles colocam aqui, né, a intervenção militar fortaleceu bastante essa divisão. A direita era a favor do poder militar, enquanto a esquerda defendia a necessidade de um regime socialista. Então isso vai muito além da história, só que quando você olha para o âmbito histórico de tudo isso, né, e eu vou chegar lá agora para vocês, eu quero que vocês prestem atenção. Então, olha só. Quando a rainha tinha... ela tinha 2 conselheiros. Vamos para antes da Revolução Francesa. Então, eu estou tentando achar uma imagem aqui. Então a rainha, presta atenção, ela tinha o conselheiro da direita e o da esquerda. O da esquerda sempre era mais pervertido, mais bagunceiro. E o da direita sempre era mais conservador. Então, ora a rainha, Deus abençoe a minha amada esposa, missionária Raquel. Se inscrevam no canal da missionária Raquel, meus irmãos, em nome de Jesus. Então, ora a rainha ouvia o conselheiro da esquerda, ora ela ouvia o lado direito. Então, ora ela levava o povo para perversidade, ora ela era equilibrada. Mas tanto esquerda como direita obedeciam o mesmo comando, o comando da rainha. Então o lado direito, que eu quero falar com vocês, que é o que está agora, né? Olha só, o que está acontecendo agora, ele sempre foi melhor para o povo. Por quê? Principalmente o povo de princípio, de ética, de moral, né? Eles sempre foram mais conservadores. Então hoje, para nós é primordial, né, dentro do evangelho do Senhor Jesus Cristo, que a direita permaneça no Brasil. Eu falei ontem na live, eu expliquei ontem, né, dentro da live do pastor Giovanni, a minha visão sobre toda essa questão.
e eu fiquei muito preocupado. Eu acredito que nós estamos caminhando para o tudo ou nada. Então, ou agora vai haver um rompimento total entre os três poderes, ou vai voltar uma harmonia para permanecer esse governo até o final. E eu acredito que se houver um rompimento, né? Deus abençoe, irmão Samuel Costa, Johnny Fagundes. Se houver um rompimento, né? De gerar aí um conflito ou um estado de sítio, aí vai haver muito derramamento de sangue. Então vai haver muito derramamento de sangue. Então nós estamos vendo, né? A irmã Marlene Rodrigues está falando da onde? Ela está falando que colocou agora no GL e mostra que os protestos no Brasil é contra o presidente Bolsonaro. Isso estava declarado, né? E é isso mesmo, pai de Jeep aí. Eles já estão declarando, Dória, o PSDB vai fazer um pedido de impeachment amanhã. E aí, o que eu falei ontem na live, eu volto a falar para os irmãos. Se toda essa mobilização popular não der em nada, não houver a voz lá dentro do Supremo, veja bem, o líder da Câmara de Deputados, Lira, está quieto. O Pacheco disse que é contra. Ele já disse antes de o Bolsonaro anunciar que vai fazer uma reunião com o Conselho de Segurança. Ele já declarou que é contra qualquer coisa que vá contra a democracia. E eu já falei para vocês que o Pacheco é advogado da Vale. E se ele é advogado da Vale do Rio Doce, ele é advogado do Jorge Soros, um dos maiores financiadores da esquerda da América Latina. Então eu acredito, ou o Bolsonaro vai ganhar força, ou meus irmãos, eles vão arrancar ele do poder. Eles vão arrancar ele do poder. Então os dois discursos foram inflamados. Em partes eu concordo com o que foi falado, né? Olha aí ele na Avenida Paulista. E aí foi a hora que ele discursou. Né? O discurso dele eu vou colocar aqui para vocês. Vários pastores, tinha padres em volta dele. E ele falou que ele vai fazer amanhã uma reunião com o Conselho Nacional. Isso pegou o Pacheco, pegou o Lira, pegou o Supremo, pegou governadores, pegou prefeitos. De surpresa, meu irmão. Nos bastidores, o povo fala que o exército está com o presidente. E é bom nós entendermos o que é o Conselho de Segurança Nacional, meus irmãos. Né? O Conselho de Segurança Nacional. Vamos estudar o que vai ser feito amanhã. Foi feita uma reunião com o Conselho no governo do Michel Temer na intervenção do Rio de Janeiro. Mas eu quero que vocês analisem, porque o povo está achando que vai ser algo simples o que vai acontecer. Mas não é simples o que vai acontecer. Não é simples o que vai acontecer. Né? O irmão Alexandre de Constantino diz assim que já existem 3 generais que estão prontos para assumir o estado da Bahia, de São Paulo e do Rio de Janeiro, segundo a revelação do pastor Alessandro Rocha. Né? E aí existe essa questão, né? Que pode declarar um estado de sítio.
Então eu quero que vocês entendam o que é esse pedido de amanhã que vai se reunir. Bolsonaro vai se reunir o Pacheco, o Lira, com 2 de cada casa, com 2 pessoas civis, né? Ele convidou o presidente do Supremo. E aí existe o Conselho do Exército que vai estar presente. Eu vou ler para vocês o que significa o que vai acontecer amanhã. Né? Não foi Cleia 1000, não foi 10 marechais, foi 100 marechais. E veja que o Brasil, desde 1960, da década de 60, não colocava marechais. E só se coloca marechais diante da questão do exército quando o país está na iminência de uma guerra. Né? Quando está na iminência de uma guerra. Então, a irmã Lia está dizendo que se isso acontecer é o fim da liberdade. Eu não acredito, irmã Lia, porque veja que sexta-feira o presidente fez um veto aí presidencial para não derrubar e não desmonetizar nenhuma página conservadora. Isso mesmo, irmã Cleia, foi 100 marechais. 100, não foi 10, foi 100. Então, o que está acontecendo? Né? O que está acontecendo? Eu não acredito, porque o que mais está sendo falado no Brasil é liberdade. Então, o que o Xandão está fazendo é acabar com a liberdade de qualquer um, porque agora ele manda prender, ele condena, né? É aquele camarada que bate o escanteio e vai lá e faz o gol ainda. Ele está tomando conta e, segundo a revista Veja, colocou ele como uma grande muralha. Mas eu quero que você entenda o que vai ser feito amanhã nessa questão da reunião do Conselho, né, de Segurança Nacional e quando isso surgiu. Eu quero que vocês entendam quando isso surgiu. Porque isso não é algo, né? Não é algo de agora. Irmão Miros, eu abri o 011 aqui, não tem nada aqui. Então isso não é de agora, é de muito tempo. Mas eu quero que vocês entendam, vamos lá. O Conselho de Defesa Nacional, era chamado assim, é um órgão consultivo do presidente do Brasil em assuntos de segurança nacional. Então veja que na Avenida Paulista, ele falou que vai chamar amanhã. Aí existe repórter dizendo que o amanhã talvez não seja amanhã, dia 8, pode ser daqui a alguns dias, ou amanhã mesmo, né? Eu vou ler, o irmão Miros mandou a questão da Forças Armadas no Conselho de Segurança Nacional no estado de sítio. Mas vamos lá. Foi criado, né? São um órgão consultivo do presidente do Brasil em assuntos de segurança nacional e políticas externas e estratégia de defesa. O conselho foi criado, não é novo o conselho, em 29 de novembro de 1927 pelo presidente Washington Luiz. Ele é composto de ministros importantes, comandantes militares e presidido pelo presidente. O Conselho de Defesa Nacional foi instituído no Decreto 17999, de 29 de novembro de 27, e organizado pelo Decreto de 15 de fevereiro de 34. Foi presidido pelo presidente, composto por vários ministros e chefe do Estado-Maior do Exército e o chefe do Estado-Maior da Marinha em tempo de guerra, por generais, almirantes e determinados comandos. Teve como órgão complementares a Comissão Nacional de Estudos de Defesa, a Secretaria-Geral da Defesa Nacional e setores da Defesa Nacional em cada ministério do governo. E aí o papel desse conselho foi reafirmado com a promulgação da Constituição em 34. Então veja bem, quais são as responsabilidades desse governo? Né? Em 1988 foi renomeado para
o Conselho de Segurança Nacional para Conselho de Defesa Nacional. Então veja bem, o Conselho de Defesa Nacional é responsável por assessorar o presidente no caso de declarar guerra ou estabelecer paz. É aqui que me chamou a atenção, irmão Miros, todos os irmãos. Porque foi a fala do líder da Marinha e a fala do presidente na mesma semana. Eles falaram que quando se quer paz tem que ir para a guerra. Tanto o presidente falou como o líder da Marinha falou a mesma palavra. A paz se conquista pela guerra. Então agora, meu irmão, agora, nós estamos vendo, né, que já foi dado, então isso quer dizer, só de ele chamar o Conselho de Segurança Nacional, quer dizer uma mensagem que ele já rompeu com o sistema. Né? Ele já rompeu com o sistema. Então agora, meu irmão, nós iremos ver, né? O irmão André Araújo, eu acredito que é o irmão Sandro Rocha, disse, né, que vai haver três assinaturas do presidente, 3 decretos assinados, por um de estado de defesa, outro de estado de sítio e outro de estado de guerra. Então, ele só chama esse Conselho de Segurança para declarar guerra. Então, agora, olha só. E aí vem essa questão aí, de ele ter colocado esses marechais aí, é algo também que deve nos chamar a atenção, né? Então veja bem, ou decretar estado de defesa, estado difícil ou intervenção federal. E propor critérios e condições para a utilização de áreas indispensáveis à segurança nacional do território e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente nas fronteiras e questões relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer espécie, bem como estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento das medidas necessárias para garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático. Então veja bem, ele disse que amanhã vai se reunir com o Conselho de Segurança Nacional. Esse conselho se reúne para declarar paz ou estabelecer paz ou declarar uma guerra. Ele é reunido para decretar o estado de sítio, o estado de defesa, uma intervenção federal. E também ele é reunido para garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático. Então, o Conselho elabora documentos essenciais que definem as diferentes abordagens conceituadas para a segurança nacional. Então, tá aí, né? Essa questão já foi declarada. O irmão Miros também me mandou um documento aqui, ó. O artigo 161-62, que fala sobre o Conselho de Segurança Nacional. As Forças Armadas são instituições nacionais permanentes, organizadas sobre a base da disciplina, hierarquia e da fiel obediência à autoridade ao presidente da República. Todas as questões relativas à segurança nacional serão estudadas pelo Conselho de Segurança Nacional e pelos órgãos especiais criados para entender a emergência da mobilização. O Conselho de Segurança Nacional será presidido pelo Presidente da República e constituído pelos ministros do Estado e por chefes do Estado-Maior do Exército e da Marinha. Cabe ao Presidente da República a direção geral da guerra, sendo as operações militares e da responsabilidade dos comandantes-chefes
da sua livre escolha. Todos os brasileiros são obrigados, na forma da lei, ao serviço militar e os outros encargos necessários à defesa da pátria, nos termos sobre as penas da lei. Parágrafo único. Nenhum brasileiro poderá exercer função pública, uma vez aprovado não haver cumprido as obrigações e os encargos que lhe encabem para com a segurança nacional. Eu acredito que aqui são aqueles que podem ser convocados pelo Exército. Você não pode negar de defender o Brasil. Então, quem está na reserva, quem é reservista, pode ser chamado pelo governo para servir a pátria e você não pode negar, senão você não ocupa nenhum cargo e obrigação em lugar nenhum. Dentro de uma faixa de 150 quilômetros ao longo das fronteiras, nenhuma concessão de terra ou de vias de comunicação poderá efetivar-se sem audiência do Conselho Superior de Segurança Nacional, e a lei providenciará para que nas indústrias situadas no interior da referida faixa predominem as capitais e trabalhadores de origem nacional. Parágrafo único. As indústrias que interessem a segurança nacional só poderão estabelecer-se na faixa do centro de 150 quilômetros ao longo das fronteiras, ouvido o Conselho de Segurança Nacional, que organizará a relação das mesmas, podendo a todo tempo revê-la e modificá-la. Também é outra questão que eu acredito que dentro da lei, instituições internacionais, está aí. Então, o que acontece, meus amados e queridos irmãos? Diante desta reunião, olha só, diante desta reunião, né, que vai acontecer, pode haver uma petição dentro do Conselho de Segurança Nacional por três coisas, né? Um estado de defesa, um estado de sítio, uma intervenção federal ou se declarar uma guerra ao sistema. Então, olha só, hoje, como é que está essa estrutura? Essa estrutura do Conselho de Defesa Nacional hoje. O presidente Jair Messias Bolsonaro, secretário executivo general Augusto Heleno, que é o ministro de Segurança Institucional, e o Heleno é a favor de acabar com essa bagunça dos esquerdas. Hamilton Mourão, vice-presidente, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, que vão ser chamados para a reunião. Rodrigo Pacheco, Fernando Azevedo Silva, ministro da Defesa, André Luiz de Mendonça, ministro da Justiça e Segurança Pública, era aqui, não é mais, né? O ministro de Relações Exteriores, que seria Ernesto Araújo, agora não é mais. Paulo Guedes, ministro da Economia, que são os estatutários. Aí vem os assessores militares, daí Tenente Brigadeiro Raul Botelho, comandante do Estado-Maior das Forças Armadas, Lix Barbosa Júnior, comandante da Marinha, Edson Leal, não sei se são os mesmos, se já foi mudado. E o presidente da República precisa também chamar civis para participar do que vai acontecer amanhã, pelo que eu entendi, são 6. E também, né, o presidente pode nomear novos participantes quando apropriado. Então veja que isso vai envolver, se o ministro de Relações Exteriores vai participar, vai envolver a comunidade internacional, vai envolver a economia nacional, a segurança nacional, o exército. E aí, meus irmãos, eu vi um repórter falar agora sobre isso, que me chamou muito a atenção, né? Que me chamou muito a atenção a fala desse repórter, é que Arthur Lira com o Congresso e os deputados estão totalmente calados. Está um silêncio na Casa de Leis, que é
o local, né, onde deveria se criar lei a favor do povo, os deputados estão calados. E meu irmão, preste atenção no que eu vou dizer. O Supremo Tribunal, Fernando Collor, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer, Fernando Collor de Mello, Renan Calheiros e a sua cúpula, o Aziz, os presidentes e relatores da CPI, eles estarão amanhã armados até o dente para impeachment o presidente, querendo paralisá-lo. Né? Então agora, né, pode haver aí pode haver amanhã uma declaração de um estado de sítio e o exército e o presidente vai tomar o poder. Então agora nós vemos que muitos interesses internacionais estão em jogo. Eu acredito, né, diante do que eu tenho lido e estudado, se houver uma intervenção, um estado de sítio ou qualquer coisa dessa, tem o apoio do governo americano por trás, que eu tenho falado com vocês no mês de agosto. Veio o chefe da CIA, veio o chefe de segurança nacional dos Estados Unidos, veio 30 aviões do exército americano para o Brasil em um mês só. Então o chefe da CIA, meu irmão, quando ele vai, e veja que ele chegou, o dia que o chefe da CIA chegou no Brasil, ele chegou do nada, como que se não fosse nada marcado, a mídia não tinha divulgado, a mídia divulgou quando ele já tinha passado por aqui. Né? E aí nós temos esses 100 marechais, né, que foram colocados também no mês de agosto, foi no mesmo mês que veio o chefe da CIA ao Brasil, né? E agora esses 100 marechais, eles foram colocados aí, né, diante dos nossos olhos. Então eu vou ler a reportagem aqui para vocês, ó. Dados públicos disponibilizados no portal de transparência informam que 100 generais do Exército, último posto da escala hierárquica do Exército Brasileiro, receberam a patente de marechal, extinta desde 1967, após uma reforma no regramento da Força Terrestre, que pôs fim no título. Então, desde 1967 não é colocado marechal. Agora, presta atenção o que isso tem a ver com a reunião da manhã em um estádio de sítio e uma intervenção. Você vai entender aqui, ó. Aí, em 1967, após uma reforma no regulamento da Força Terrestre que pôs fim ao título, 1967. Normalmente, presta atenção, atribuído a oficial de alto escalão considerados como heróis nacional por comandarem tropas em conflitos bélicos, a partir da promulgação da Lei Federal 6.880 de 1980, chamado de Estatuto dos Militares, a possibilidade de um general passar a posto de marechal voltou, mas em condições restritíssimas, somente em tempo de guerra. Meu irmão, só é colocado marechal no Brasil em tempo de guerra. E o Brasil recebeu 5 marechais no dia 4 de agosto de 2021. E o posto de marechal, segundo o próprio Estatuto do Exército, só é colocado marechal quando vai haver guerra. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que pode acontecer amanhã na nação brasileira?
se não houver uma pacificação entre os poderes, se não houver uma paz entre os três poderes, se não se perdoarem e colocarem cada um no seu lugar e tirar o Xandão, ou tirar o poder, como o Bolsonaro falou, eu não vou mais ouvir, isso é fala do presidente hoje na Paulista, eu não iremos mais nos submeter à canetada de um homem. E ele falou o nome do ministro. Ele falou o nome, né? É tempo de oração, pelo discurso do presidente hoje na Paulista, já foi declarado uma guerra, né? E é amanhã, aí tem a fala aí do Trovão, né? Que é o líder dos caminhoneiros, que eles vão pedir aí o impeachment, né, dos ministros, e se não forem ouvidos vai ter a paralisação, né? Então nós estamos aí diante de um fato, né? Isso trouxe a atenção do mundo. O mundo inteiro está de olho no Brasil agora. Então vamos ver aqui como é que está a situação pelo mundo. Que não está boa, né? Eu sei que eles já tinham se prontificado, mais de 26 países contra, né? Então, olha só. Nós estamos vendo aí, né? Nós estamos vendo muitas coisas acontecer, mas mundialmente eles estão dizendo que é um golpe, é um ato contra a democracia, né? Eu vou dar uma passeada aqui, vamos ver aqui, né? Ministros do TSE avaliam a hipótese de Bolsonaro ficar inelegível em 2022, né? E aí, próximo presidente do TSE, Moraes, foi a principal alvo de atos de Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes foi o alvo principal dos atos das pautas antidemocráticas pautas antidemocráticas de hoje em todo o país. Ele foi atacado não só por apoiadores, como pelo próprio presidente, que afirmou que irá, inclusive, desobedecer decisões do magistrado. E ele disse assim, qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, este presidente não mais cumprirá. A paciência do nosso povo já se esgotou. Ele tem tempo ainda de pedir o seu boné e ir cuidar da sua vida. Ele para nós não existe mais. Liberdade para os presos políticos, fim da censura, fim da perseguição àqueles conservadores, àqueles que pensam no Brasil. E agora, meu irmão, olha o que ele declarou publicamente: eu não irei mais obedecer o senhor Alexandre de Moraes, e ele deve pegar seu chapéu e ir embora, né? Então é uma declaração muito forte, meu irmão, muito forte, liberada pelo presidente, né? Porque ele declarou desobediência ao Supremo. Na realidade, como ele é o presidente máximo da corte, né? Olha só, eu vou ler aqui o R7,
Imprensa internacional repercute protesto 7 de setembro. The Guardian e tantos outros aqui, né? Estão dizendo, ó, os principais veículos de imprensa internacional, como o jornal britânico The Guardian, revista alemã Der, os argentinos, tal, repercutiram as manifestações a favor do presidente nesta terça-feira nas esplanada do Ministério. Na avaliação do The Guardian, o combalido líder brasileiro está em uma aparente tentativa de projetar força no pior momento da sua presidência. O artigo ainda destaca que muitos cidadãos temem a violência enquanto os apoiadores do presidente vão à rua. Aí tem mais, né? Aí o que mais está pegando, né? O que mais está pegando é a reunião do conselho. O Mourão já se posicionou e disse que ele se equivocou. E vocês sabem para quem o Mourão... Vocês sabem para quem o Mourão trabalha, né, meus irmãos? Você sabe que ele é grau 33 da sociedade secreta que coordena o mundo. E o Mourão disse que ele que ele se precipitou, declarando essa reunião do conselho. Eu vou ler aqui o que ele falou. Olha só. E aí tem outro aqui falando de Arthur Lira. Eu vou primeiro ler aqui, ó. Mourão diz que Bolsonaro se equivocou ao citar a reunião de Conselho da República. O vice-presidente Hamilton Mourão foi surpreendido com a declaração de Jair Bolsonaro de que havia uma reunião do Conselho da República nessa quarta-feira. Mourão integra o órgão e disse que nem ele nem os demais membros sabiam da possibilidade de um encontro. Julgo que o presidente se equivocou, pois ninguém sabe disso, afirmou Mourão à coluna Radar da revista Veja. O vice-presidente, inclusive, tem compromisso na Amazônia nessa quarta-feira. Além do presidente, do presidente e do vice-presidente do Conselho da República, é composto pelo presidente da Câmara, do Senado e os líderes da maioria e da minoria da Casa Legislativa, o ministro da Justiça e outros 6 brasileiros, né? Que tem mais de 35 anos. Então, veja que o Mourão está dizendo que se acha surpreendido e acha que ele se equivocou chamando a reunião do conselho, e ele tem compromisso na Amazônia. Agora, outra matéria aqui, ó, que nos chama atenção, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Silêncio de Arthur Lira fala mais alto do que o discurso golpista de Bolsonaro. Isso está no UOL. O capitão falou pouco mais de 10 minutos de um caminhão na Avenida Paulista, São Paulo, na sua campanha para a reeleição financiada com recursos públicos, e só aceita a vitória. Então, ninguém declara que ele é presidente. É um dia histórico da liberdade, da independência do Brasil, se é que nós somos independentes. Na minha visão, nós somos escravos dos senhores do mundo. Mas eles estão dizendo que ele usou dinheiro público. Olha o que eles vão usar, que eu já ouvi. Isso aqui é interessante. A repórter aqui, a Alga Curado, fez olha só o que eles vão usar. Primeiro, 2.500.000 doses de imunizante não chegaram ao objetivo. O dinheiro gasto com os policiais militares. A manifestação que se gerou toda essa quantidade de gente por causa do vírus, né? Que está aí se proliferando. Todos esses argumentos, ele viajando com um avião presidencial de Brasília para São Paulo, para ir às manifestações e dizendo que ele está gastando dinheiro público para se reeleger. E aí, veja bem, deixou claro para Arthur Lira que continua na sua saga de desqualificação do sistema eleitoral brasileiro.
A derrota da proposta do voto impresso volta ao topo da sua fala, prometeu ao presidente da Câmara que tiraria o assunto da sua pauta, caso a proposta do voto impresso fosse derrotada, mas não consegue, não tem respeito de resultados para apresentar à população, fica na vitimização calculada, antecipa de maneira clara a derrota nas urnas, mas já deixa evidente que não aceita qualquer resultado. E aí está dizendo que ele fez ameaça a Alexandre de Moraes, usa o cargo, o cartão corporativo, o aparato de segurança institucional para se promover e garantir seus filhos fiquem protegidos. Então é uma declaração aberta de uma guerra, né? É uma guerra declarada. E eu quero dizer outra notícia aqui, o irmão Miros me mandou uma notícia aqui, eu já vou ler ela também, né? O irmão Miros mandou no 011, deixa eu ver aqui, irmão Miros, né? Eu quero dizer, meus irmãos, que é uma guerra declarada. Então, eu quero que vocês entendam que Mourão acha que ele se equivocou, né? Existe, o irmão Miros mandou essa estátua aí que o Bolsonaro ganhou, né? E ele ganhou uma estátua e a estátua viralizou aí nas redes sociais. Mas vamos falar aqui do assunto. Eu acredito, né, que eu já ganhei também quadro com a minha foto. Quando eu fui pregar, pessoas desenharam a minha foto. E existe também a questão cultural. Para muitos isso daqui é uma idolatria, né? E ele tirou foto na frente da estátua. Foi uma estátua de maneira... A escultura foi levada para a sede do governo. Então ele ganhou uma estátua. Aí a gente já pode levar que isso... Muitos já levaram isso para uma idolatria. A gente precisa ponderar muito as coisas também, né? Então, eu tô esperando, não sei se a irmã tá aí, tem uma irmã que falou para mim que ia mandar um quadro também para mim com a minha foto da missionária. Então, eu só quero dizer aos irmãos, as armas, eu falei isso muito claro para vocês. Ontem, eu tenho falado essa semana. Ou vai haver um estado de sítio, uma mudança no Brasil, no quadro político brasileiro. Presta atenção. Ou eles vão usar, né, tudo que foi dado nessa manifestação para impeachment, né? Então, olha só, tá na CNN. Olha só, eu falei para vocês. Ou haverá, né, na realidade, eu quero que vocês entendam que o que eu vou falar aqui é muito sério, meu irmão. Da parte do presidente da República, já houve uma ruptura com o poder. Quando ele declarou, preste atenção, quando ele declarou, já houve uma ruptura com o poder, quando ele declarou que não vai mais se submeter às ordens de um ministro da Suprema Corte brasileira. E querer a liberdade dos presos políticos, que são todos esses que estão com mandatos de prisão inconstitucional. Nós sabemos, meus irmãos, quem entende só um pouco de lei, que todos os mandatos de prisão do Xandão é inconstitucional. Não tem legalidade jurídica algo que foi feito. Não tem legalidade jurídica o que o Xandão está fazendo. Não tem. Então Bolsonaro declarou publicamente que não irá mais lhe obedecer. E isso vai ser usado contra ele com certeza. Aí veja que na CNN
Eles declararam aqui, ó, uma reportagem da CNN. Vamos ver aqui, ó. Partidos do Centrão decidem consultar bancada sobre impeachment de Bolsonaro. E vocês sabem que o Centrão, né, apoia o presidente. Partidos do Centrão decidem consultar suas bancadas sobre a adesão de um pedido de impeachment do presidente Bolsonaro sem partido. A reação ocorre após o discurso do presidente em São Paulo, nesse 7 de setembro. Bolsonaro ameaçou não acatar as decisões judiciais de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, e que só aceita eleição com contagem de votos, que não foi o que ele falou, né? O presidente do Solidariedade, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, diz que vai reunir sua bancada na semana que vem para deliberar sobre a posição do partido. A expectativa é de que a sigla passe a pedir o afastamento de Bolsonaro. O presidente do MDB, Baleia Rossi, também afirmou à CNN que vai consultar os principais líderes da bancada. Foi no governo de Michel Temer que Alexandre de Moraes foi indicado ao Supremo. A sigla tem quadros na liderança do governo e no Congresso. Essa posição também será discutida mais cedo. O presidente do PSDB, isso aqui até o Ditadória já falou, Bruno Araújo anunciou que a sigla já se vai se reunir amanhã para debater o apoio ao impeachment. E eu falei o quanto isso era perigoso, meu irmão. Né? E aí o pessoal tá dizendo aqui algo que eles querem, meu irmão. Se eles tomar uma decisão dessa, é guerra civil declarada, com o apoio que o Bolsonaro tem. Só que eles não querem parar. Então, a velha política brasileira, com a Rede Globo e várias mídias de esquerda, como eu até citei aqui a UOL, eles querem, os artistas globais, vários músicos, né, seculares, eles querem tirar o presidente Bolsonaro a todo custo. E se houver uma decisão, veja, agora o presidente não vai mais poder voltar atrás, meu irmão. Presidente não vai mais poder voltar atrás da decisão da reunião, porque senão ele vai ficar fraco diante dos seus apoiadores. E você vê que eu estou falando de 3 partidos políticos que já estão declarando que vão pedir o impeachment dele amanhã. Eles vão pedir o impeachment dele amanhã. Eu falei que isso iria acontecer, que ele iria dar arma na mão dos seus inimigos, né? Aí veja que lá nos Estados Unidos, quando houve a invasão do Capitólio, do Congresso americano, eles tiraram todas as redes sociais de Donald Trump, isso se não acontecer com o Bolsonaro. Então eu quero dizer a todos os irmãos, nós queremos o melhor para o Brasil. Nós queremos o melhor para o Brasil. O melhor para o Brasil. Né? Nós queremos ver um Brasil abençoado, queremos ver um Brasil diferente, um Brasil que ainda o evangelho possa ser pregado. E foi uma das faixas, né? Foi uma das faixas que foi muito colocado foi muito colocado pelos evangélicos. Hoje nós falamos de política, para amanhã nós podemos falar de Jesus. E, meus irmãos, que Deus livre a nação brasileira de um impeachment, de um afastamento do presidente. Porque vocês vão ver, a maioria dos pastores que estão viajando com o presidente e apoiando o presidente indo para a cadeia. Indo para cadeia. Então nós precisamos
orar mesmo pelo que está acontecendo e o que vai acontecer daqui para frente. Pelo que está acontecendo e pelo que vai acontecer daqui para frente. Aí o furo do bloqueio ontem também pegou, né? Esse furo aqui, ó. Toda a mídia internacional veio para cima, deixa eu ver aqui. Não, não é esse vídeo. Eu quero mostrar aqui para vocês. Olha aí. Ontem em Brasília, né? Isso aí? Tomaram a capital. E outra coisa, irmão, tá aqui no noticiário que os caminhões não saíram da esplanada do ministério ainda não. Tiveram que tirar o restante. Os caminhoneiros estão lá. Todos os caminhões do agronegócio invadiram. Só os caminhoneiros estão lá. Tá aí, ó. Essa imagem repercutiu o mundo quando se furou o bloqueio. Pelo que deu a entender. Né? Os guardas permitiram, não foi nada, não houve briga, não houve nada, né? Não houve briga, não houve nada. Houve simplesmente a abertura e eles entraram ali na esplanada dos ministérios. Polícia não deu conta de segurar o povo, né? Os policiais liberaram, não teve nada, não teve briga, não teve, né? E aí, uma coisa, os caminhoneiros estão lá ainda, tá aqui no noticiário, que os caminhoneiros não se afastaram da esplanada dos ministérios ainda, eles estão lá, né? Eu creio que vão ficar lá, como falaram, por 72 horas. 72 horas. Acabamos de invadir. E eles querem aí uma resposta. Aí tem agora, ó, né? Existe aqui várias reportagens. A infraestrutura está descartando a paralisação dos caminhoneiros durante o dia 7. A hipótese ganhou força depois que o motorista, identificado como Trovão, foi alvo do Supremo. Mas ele, como ele está solto, ainda permanece